Quais são os objetivos e as estratégias das elites globalistas? O que devemos esperar do futuro? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro A Verdadeira História do Clube Bilderberg, que é um livro que o professor Olavo de Carvalho indicou e eu finalmente tive a oportunidade de ler. Eu li online, então não estou com o livro aqui em mãos para mostrar para vocês, mas a capinha vai ficar na capinha desse vídeo. Não é difícil de encontrar, não creio que vocês vão ter problema nenhum. E o livro, ele vai falar sobre o quê? Bom, o livro, ele vai falar sobre as elites globalistas e esse projeto de nova ordem mundial. Ele vai focar no Clube Bilderberg, como o próprio título já diz. Esse clube é como se fosse um Foro de São Paulo em escala global, para vocês terem uma ideia. É um clube onde essas elites globalistas se reúnem, essas famílias dinásticas, Morgan, Rockefeller, políticos de várias nações, CEOs de empresas de mídia. Esse povo que tem dinheiro e poder e tem uma ambição comum, que é esse projeto de nova ordem mundial, de governo global, onde, evidentemente, eles vão estar ali mexendo os pauzinhos. Esse projeto, ele já é bem antigo. O Clube Bilderberg, ele foi criado em 1954, mas o projeto da nova ordem mundial já é anterior a isso. E o Clube Bilderberg também não é a única organização nesse estilo, é apenas uma, e é nessa organização que o autor vai focar. Ele é um jornalista e ele conseguiu, através de acesso a fontes, saber o que se passa nessas reuniões que acontecem anualmente em diferentes lugares do mundo. Essas reuniões, elas são super secretas, elas são feitas com a maior discrição possível. E como existem também muitos representantes, muitos donos de empresas de mídia que fazem parte desse clube, existe como se fosse um pacto de silêncio. Diferentemente de reuniões, por exemplo, como o G8 ou o Fórum Econômico, nessas reuniões do Clube Bilderberg, apesar de estarem ali a nata da política mundial e da indústria, etc., são reuniões que praticamente não aparecem na mídia. Assim, quando aparece, tomando de novo como exemplo o Foro de São Paulo, são coisas assim, notinhas, que se você não ler com atenção, passa despercebido. A intenção é justamente que a coisa se dê do modo mais discreto possível, porque, obviamente, se as pessoas tiverem consciência do que está sendo planejado e discutido ali, vai haver uma revolta muito grande. Então, o objetivo é fazer tudo de uma forma extremamente discreta, de modo a que não haja rebelião ou nenhum tipo de resistência. E o autor, ele vai falar dos objetivos dessa elite globalista e das estratégias que eles têm tentado adotar para fazer com que esse projeto do governo mundial se materialize. Evidentemente, acho que não preciso dizer isso aqui para os inscritos do canal, que esse projeto não é nada benéfico para mim e para você, o cidadão comum. Ele é um modo de fazer com que esses super ricos consigam mais poder e consigam controlar o que acontece no mundo. Como o professor Lau já dizia, essas são pessoas que ficaram ricas com o livre mercado, com o capitalismo, mas agora elas não querem mais se submeter às regras do livre mercado, elas não querem mais aceitar a concorrência. Por isso, elas promovem o socialismo, o esquerdismo de modo geral, para fazer com que o Estado ganhe mais poder e, obviamente, como elas controlam o Estado,
elas controlam, no fim das contas, tudo. Então, o objetivo é fazer com que haja o menor risco possível para as fortunas dessas pessoas, para que elas continuem e aumentem o seu poder. Para isso, obviamente, eles têm que empregar uma série de estratégias para que eles possam, como eu disse, consolidar o seu poder e ir aumentando. Uma dessas estratégias é, por exemplo, o desarmamento, de modo que as pessoas comuns elas não tenham meios de se defender da arbitrariedade do governo mundial. Mas o que é importante frisar aqui, as técnicas de controle elas não são de todo aversivas. Falando no português claro, você não está sendo apenas reprimido ali com violência ou com cadeia ou com esse tipo de coisa. Existe toda uma técnica de engenharia social de modo a fazer com que as pessoas não apenas aceitem esse projeto de governo mundial, mas com que elas vejam isso de uma forma positiva e até peçam por ele. São as chamadas técnicas não aversivas. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto específico, eu recomendo muito o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que ele vai falar como essas técnicas estão sendo introduzidas nas escolas. Falando em escolas, é evidente que um dos alvos principais dessa elite globalista são as crianças, porque as crianças, obviamente, são mais vulneráveis e são mais facilmente manipuláveis. Então, existe todo um projeto de separar as crianças dos pais, de modo que elas possam ser doutrinadas nessa nova ideologia globalista. Mas isso não é uma coisa que vai ser feita, está sendo feita apenas com as crianças. Os adultos são, evidentemente, também alvo. Então, existe toda uma narrativa, principalmente propagada através da mídia, que vale a pena lembrar, em sua maior parte globalista. Se você for pesquisar, por exemplo, as maiores empresas de comunicação, não apenas no Brasil, mas no mundo de modo geral, elas estão na mão de pouquíssimas pessoas. E a maioria dessas pessoas, elas fazem parte desse projeto globalista. Então, eles usam os meios de comunicação como arma de propaganda mesmo, de modo aos poucos, de forma praticamente imperceptível, e moldando a opinião pública, de modo que a opinião pública se torne favorável a esse projeto de domínio globalista. E isso é feito, assim, não é uma coisa do dia para a noite. É um esforço que dura anos. Em alguns casos mais bem sucedido, em outros menos, mas a estratégia é essa, ir moldando a opinião pública de uma maneira bem gramsciana, de modo que essa ideia do governo mundial parece uma coisa não apenas razoável, mas sim como se não houvesse nenhuma alternativa que fosse sensata. E aí você vê porque a mídia, de forma geral, tem praticamente um discurso único. Esse discurso vai sendo martelado todos os dias na cabeça da gente, de modo que a gente toma essas ideias como se fossem nossas e não perceba que a gente está sofrendo uma lavagem cerebral. E um dos métodos utilizados por essa imprensa como arma de propaganda é criar crises, de modo que as pessoas se sintam cada vez mais inseguras e que elas clamem por maior controle, principalmente controle global. Obviamente que essas crises, elas não são sempre uma invenção da mídia. Muitas vezes essas crises realmente existem, muitas vezes elas são provocadas por esses globalistas, de modo a tornar as pessoas realmente mais inseguras. Por exemplo, o autor vai falar
que existem países, existem populações que têm uma resistência maior a esse controle globalista. Então, uma das estratégias, por exemplo, é provocar guerras entre esses países, de modo a provocar, por exemplo, uma intervenção da ONU, de modo a fazer com que as pessoas, não apenas desses países, mas do mundo de uma maneira geral, fiquem num clima assim de insegurança, de que as pessoas pensem que apenas um governo mundial consegue dar conta desse tipo de problema. Então as pessoas vão pedindo cada vez mais controle, vão abrindo mão de cada vez mais direitos, mais liberdades, e com isso esse poder globalista ele vai aumentando. Um outro exemplo, que também já foi retratado muito bem num outro livro do Pascal Bernardin, chamado Império Ecológico, é o que fazem com a questão do aquecimento global. Cria-se essa crise e a mídia apresenta de um jeito, de modo que a única solução que parece possível para as pessoas é que o governo global intervenha na forma da ONU e dê um jeito no problema. Então as pessoas, o medo é utilizado como um instrumento para fazer as pessoas abrirem mão de direitos e liberdades. Obviamente que apenas a criação e a propagação de crises não é suficiente. Então, apesar do foco ser nessas técnicas não aversivas, é necessário também o uso da força para fazer com que as pessoas se submetam. E a estratégia aqui é dar cada vez mais poder à ONU e a organismos da ONU para intervir nas políticas de diversos países. Então, existe todo um discurso para formar, por exemplo, um exército da ONU. Vocês conhecem certamente as forças de paz da ONU, as forças de paz. E o objetivo é transformar essas forças de paz num exército global, para intervir em países, em governos que não estejam colaborando com esse projeto de nova ordem mundial. A desculpa, muitas vezes, é que esses governos estão violando direitos humanos, que estão oprimindo minorias, que estão oprimindo a população. E aí, com essa desculpa, o exército da ONU poderia intervir nesses países e fazer com que eles se submetam à nova ordem mundial. Além disso, conforme o tempo vai passando, existem cada vez mais recursos tecnológicos que são empregados de modo a controlar as populações de modo geral. Antigamente, você tinha, por exemplo, um documento de identidade normalzinho no papel, e conforme a tecnologia foi avançando, hoje em dia você já tem, por exemplo, identificação pela retina, você já tem em muitos lugares que deixar as suas impressões digitais. Existe toda uma tecnologia de reconhecimento facial, e toda essa tecnologia ela vem sendo e vai continuar sendo empregada de modo a tentar reprimir a resistência. Mas, obviamente, existem muitas pessoas que estão cientes disso e vão protestar contra essa perda de privacidade. Então, aí entra mais uma vez a mídia como porta-voz dessa elite globalista. A ideia é fazer com que as pessoas aceitem essa perda de privacidade como algo positivo. Então, por exemplo, o autor vai citar o caso dos chips. Aí tem muita gente que vai pensar, chips, é teoria da conspiração, as pessoas nunca vão ser chipadas e tal. Presta atenção, os chips de identificação, eles já existem. E aqui você não precisa nem confiar em mim, nem confiar no autor. Faz a sua pesquisa e procura aí que você vai encontrar várias notícias, vai encontrar empresas, vai encontrar as informações. Mas você não precisa nem pensar nisso em relação aos humanos de início. Quem tem cachorro e gato
sabe que já existe essa tecnologia em que você pode colocar um chip de identificação no seu cachorro, no seu gato. Assim, se você perder o bicho, você consegue identificar onde ele está e trazê-lo de volta para casa. E essa tecnologia, ela pode muito bem ser aplicada em humanos. De início, evidentemente, haverá resistência, mas a imprensa globalista, ela vai tentar vender essa ideia para a gente de uma forma que pareça positiva. Por exemplo, o autor vai relatar que vão começar a aparecer na imprensa muitos casos, por exemplo, de sequestro de crianças. Assim, de modo a fazer com que pareça uma epidemia. Aí depois de um tempo vão aparecer notícias, por exemplo, a criança é sequestrada, mas os pais conseguem encontrar a criança porque ela tinha um chip de identificação. Aí aparece mais uma notícia dessa, aí uns meses depois, mais uma, até que a ideia seja implantada na cabeça das pessoas que talvez seja mais seguro para você proteger as suas crianças colocar um chip de identificação nelas. Assim, com esse mundo inseguro, você pode, no pior dos casos, reencontrar o seu filho ou sua filha. Aí depois, ou paralelamente a isso, vão vir notícias, por exemplo, o governo de estado tal testa a tecnologia de chips para fazer rastreamento de criminosos em liberdade condicional. É uma coisa assim que, sem sombra de dúvidas, a maioria da população vai achar positivo. Imagina, sei lá, um assassino que foi posto em liberdade condicional, que saiu da cadeia, cumpriu a pena, saiu, e ele é forçado a utilizar um chip para as autoridades saberem onde ele está. A grande maioria das pessoas vai achar que isso é uma coisa positiva. Todo mundo vai se sentir mais seguro, vai ser uma medida que vai ter um apoio popular. Aí depois das crianças, dos criminosos, tá? Você passa, por exemplo, para pessoas com algum tipo de problema mental. Vamos supor que você tem um avô que tenha Alzheimer. A gente sabe que, infelizmente, pessoas com essa doença, elas se perdem na rua, até com relativa frequência. E não tem como você ficar observando a pessoa 24 horas por dia, nem tem como você trancar a pessoa em casa. Seria até desumano. Então, invariavelmente, vão haver muitos casos em que um idoso, por exemplo, com Alzheimer, sai na rua para passear e não consegue voltar para casa. Aí vai vir essa proposta, não, se a gente colocasse um chip nessas pessoas, ficaria muito mais fácil de encontrá-las depois. O que realmente é verdade, mas o objetivo não é esse objetivo humanitário. O objetivo é tornar a aceitação desses chips para a maioria da população uma coisa mais palatável. Aí depois vão vir várias vantagens de você ter esse chip implantado. Por exemplo, no chip vão vir suas informações de crédito, suas informações de identidade, então você não precisaria mais necessariamente sair carregando um monte de cartão de crédito na bolsa, você não precisaria de um monte de documentos de identidade, você esperaria, por exemplo, menos tempo em fila de aeroporto, ou então para comprar coisas. Bastaria você mostrar ali o seu braço, o chip seria escaneado e a pessoa viria, tá, essa é a Raíza, ela não tem ficha criminal, não tem nada, pode passar. A ideia é tornar esse dispositivo uma coisa cômoda e uma coisa bem vista pela população. E aí, conforme mais pessoas fossem aderindo voluntariamente e essa ideia fosse normalizando, depois de um tempo, começariam a abolir os documentos tradicionais, carteira de identidade, cartão de crédito, esse tipo de coisa. E no fim das contas, quando uma parcela significativa da população já tivesse adotado esse dispositivo, ele se tornaria obrigatório para todo mundo, porque seria mais seguro do que documento de identidade comum, só com foto, porque seria mais prático.
E aí, esse tipo de tecnologia se tornaria obrigatório. As desculpas, como eu disse, serão várias. Aí você pensa, não, parece coisa de ficção científica. Parece agora, mas a tecnologia está aí. Uma outra questão, uma outra estratégia dessa elite globalista é acabar com o dinheiro de papel. Por quê? Se você tem o dinheiro de papel na sua mão, fica muito difícil rastrear o que você comprou. Você está com o dinheiro ali na mão, você vai em uma loja, você compra o que você quiser e é difícil alguém saber que você comprou alguma coisa. Agora, o dinheiro eletrônico, ele é possível de ser rastreado. Então, a ideia é que as pessoas só possam fazer transações eletrônicas, de modo que eles possam rastrear tudo que você está comprando. E também de modo que eles possam controlar se você tem acesso ao dinheiro ou não. Com o dinheiro de papel, se você está com o dinheiro ali na mão, você vai em algum lugar e compra alguma coisa. Se você só tem o dinheiro eletrônico, eles podem muito bem bloquear a sua conta por erros no sistema e você fica proibido de comprar ou vender o que quer que seja. E não é difícil imaginar que esses erros no sistema vão acontecer principalmente com pessoas que mostraram alguma resistência a esse projeto de controle, certo? As desculpas vão ser as desculpas costumeiras. Por exemplo, aqui na União Europeia, a gente tinha até pouco tempo atrás nota de 500 euros. Então, com uma nota de 500 euros, você podia fazer assim, compras interessantes e pagar à vista. Mas aí eles aboliram a nota de 500 euros com a desculpa de que essas notas estavam sendo usadas por terroristas, por traficantes de drogas. E a ideia é ir deixando só apenas as notas de pouco valor, de modo que você não possa comprar nada assim significativo com dinheiro vivo, que você tenha sempre que fazer uma transação eletrônica para compras importantes. E obviamente, como eu disse anteriormente, essas transações eletrônicas, elas podem muito bem ser seguidas, documentadas, investigadas, certo? Inclusive, muitos bancos hoje em dia, se você quiser fazer uma movimentação acima de um determinado valor, que muitas vezes nem é assim tão significativo, você tem que dar uma justificativa do porquê você está mexendo ali aquele dinheiro. A desculpa é sempre a mesma: segurança, evitar terrorismo, tráfico de drogas, etc. Mas a gente sabe, e o autor vai falar também, que os terroristas e os traficantes de drogas, eles movimentam dinheiro de um outro modo. Então, essa desculpa é apenas para controlar o cidadão comum, não é para combater tráfico de drogas, terrorismo, nem nada desse tipo. Uma outra estratégia que esses globalistas utilizam para promover esse governo mundial centrado na ONU é uma que a gente tem visto já há vários anos, que é dar um poder a essas ONGs, a chamada sociedade civil, de modo que elas possam chantagear os governos que não se adequem a esse projeto globalista. A ideia é que representantes escolhidos a dedo, evidentemente, dessas ONGs, sejam colocados em posições de autoridade na ONU e em outras organizações globalistas, e que eles tenham o poder de fazer pressão sobre países que não se adequem a essas exigências, de modo a minar a soberania e a resistência desses países. Então, por exemplo, você tem várias ONGs que vale a pena lembrar, são muitíssimas vezes financiadas com dinheiro dessas fundações globalistas, Rockefeller, Fundação Ford, etc. E elas começam a fazer, por exemplo, relatórios sobre violações de direitos humanos em país X, Y. Aí, quando esse país, por exemplo, tem uma crise financeira e ele procura um empréstimo internacional, aí vem ali aquele relatório, abuso de direitos humanos, degradação ambiental, patati patatá. Então, esse país, de modo a obter esse empréstimo, ele é obrigado
a submeter às regras das Nações Unidas. Então é um instrumento mesmo de chantagem. E como são organizações da dita sociedade civil, ficam parecendo uma coisa legítima. Obviamente que, como eu disse antes, esse projeto ele é todo feito em etapas. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que vai ter um governo mundial. A estratégia é ir minando a soberania dos países aos poucos. A ideia é criar, por exemplo, blocos regionais, tipo a União Europeia, em que vai ter ali as leis daquele bloco regional que vão se sobrepor às leis dos países membros. A ideia é ter uma União Europeia para a Ásia, uma União Europeia para as Américas, de modo a dividir o mundo nesses grandes blocos, e esses blocos vão ser controlados pela ONU, que por sua vez é controlada por esses globalistas. Mas vale a pena frisar também que os governos dos países em si também são infiltrados por agentes globalistas. Você pega, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, os globalistas não apenas financiam as campanhas dos políticos que eles querem ver no topo, e em relação a isso recomendo os Estados Unidos e o Partido das Sombras, que se eu não me engano já fiz até resenha aqui, está na playlist de livros, mas também eles fazem com que a equipe de governo desses políticos eleitos seja gente deles, por exemplo, vice-presidente, assessor para assuntos externos, esse tipo de cargo. Então, eles não apenas controlam os governos dos países específicos, mas procuram também minar a autoridade desses governos e submeter a autoridade da ONU, que é controlada por eles. O objetivo é transformar o mundo em uma grande China, com aquele sistema, por exemplo, de créditos sociais, com câmeras de vigilância em todos os lugares, uma população escravizada, mas que ao mesmo tempo se sente confortável nesse sistema, certo? Inclusive, em relação à vida na China, eu recomendo muito um livro que eu já fiz resenha aqui, chamado Chernobyl. E tem outros livros também falando sobre a nova ordem mundial, que estão na playlist de livros. Assim, um livro só não vai dar conta desse tema. Esse aqui, eu não diria nem que é uma introdução ao tema, porque de introdução ao tema, eu acho a Introdução à Nova Ordem Mundial melhor. Mas é um livro importante de ser lido. Inclusive, como eu disse no início, ele foi recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, que, no entanto, fez algumas ressalvas. Nem tudo que o Daniel Stulin, o autor desse livro, está dizendo pode ser levado a sério. E é importante frisar isso. Leia, mas leia assim com um senso crítico. É interessante porque, além dele contar pra gente dessas estratégias todas da elite globalista, ele vai também dar nome aos bois. Então, vão ser vários políticos ali que vão ser expostos, personalidades da indústria, de famílias dinásticas, etc. E a gente vai ver também, nesse livro, como as coisas são discutidas nessas reuniões do Clube Bilderberg, que vale a pena lembrar, não é o único nesse estilo. Mas, assim, em relação à análise do autor, tem umas coisas assim que ele diz que não fazem muito sentido. Inclusive, tem alguns pontos em que ele se contradiz no livro e parece nem notar. Ele, por exemplo, coloca que o Estado de Israel seria um Estado imperialista, uma coisa assim, aliada à nova ordem mundial. Sendo que se a gente pega, analisa a relação entre Israel e a ONU, a gente vê o quanto a ONU procura destruir o Estado de Israel com sanções em relação a direitos humanos, a isso e aquilo, sendo que a ONU ignora violações de direitos humanos em vários outros países
Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, etc. E o próprio autor, numa das listas que ele vai dar de organizações que fazem parte desse projeto globalista, ali vão estar várias organizações palestinas e ele parece não se dar conta da contradição no próprio texto. Então, assim, e em relação também à análise econômica que ele faz das coisas, não me parece que ele realmente tenha um estudo sobre essa questão. E não me parece assim, que ele tenha uma leitura muito vasta de várias coisas que já foram ditas em relação a esse projeto da nova ordem mundial. Por exemplo, eu senti falta de muita coisa em relação à União Soviética. E eu acho que teria tido espaço no livro, sim, para ele trazer mais esse tipo de informação. Ou ligar, por exemplo, o texto dele com coisas que o Pascal Bernardin diz nos livros dele. Esse livro é de 2005. Então, assim, ele já era para ter tido acesso a essa outra literatura. Mas, dito isso, é um livro que vale a pena ler se você tiver em mente essas ressalvas. Assim, ele traz umas informações muito importantes, embora o tom da escrita seja bastante sensacionalista, mas assim, é algo que realmente vale a pena ler. Mas assim, não pode ser o seu único livro sobre esse tema. Tem que ser um dos. Vale a pena para você entender sobre estratégias específicas desse projeto globalista e para você se aprofundar na questão do Clube Bilderberg em si. Mas você precisa de vários outros livros para apoiar o trabalho do Daniel Stulin, que vão estar vários aqui na playlist de livros, certo? Bom, agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, nem que seja, sei lá, um oi ou alguma coisa assim, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e a gente sabe que esse tipo de conteúdo o YouTube ele não divulga. Então eu fico dependendo de vocês, para vocês compartilharem o vídeo também, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem vídeo nenhum, certo? E por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.